Oi, gente! Com o coração cheio de alegria, nós estamos aqui mais uma vez no Bora Conversar Coisa Arada, num momento especial. Uma promoção agora da Secretaria da Mulher, da Procuradoria da Mulher, e estamos nessa para falar com vocês sobre um tema que tem percorrido muitos sentimentos na história do nosso país, do nosso estado. Porque, gente, pela primeira vez no Brasil, 20 de novembro é feriado nacional. Dia do quê? Dia da Consciência Negra. Eu já comecei a me arrepiar. Eita! E olha quem que eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse tema. A gente, com muita honra, recebe a dona Valdionira Silva dos Anjos, nossa professora, uma das fundadoras da Associação das Mulheres Negras Antonieta de Barros, a AMAB, nascida no Morro da Caixa, aqui em Floripa. Ela foi aluna da deputada Antonieta de Barros, que eu tive o privilégio de suceder na primeira secretaria da mesa diretora, depois de 80 e quantos anos, pessoal? 80? 86 anos se passaram para que uma mulher pudesse sentar nessa cadeira que foi ocupada por ela. Olha que coisa fantástica. E é por isso que eu antes disso, né, já tinha essa admiração pelo que foi a Antonieta de Barros no seu tempo. E bom, a dona Valdionira, gente, ela se formou professora, foi aluna também da Antonieta, rede pública por largos anos, mas também tem uma história de vida dedicada às atividades culturais afro-brasileiras, foi reconhecida como mestre de artes e ofícios em Santa Catarina, e junto com ela, porque esse tema tem que percorrer gerações, né? Eu trouxe um precioso de um amigo que eu queria que ele tivesse nascido da minha barriga, de tanto que eu amo ele, dona Valdionira. O Fábio Passos é um jovem muito corajoso, aqui também de Floripa, que se formou em gestão de serviços jurídicos, nascido... Onde é que tu nasceu mesmo? Nasci aqui Fábio. E me criei no Morro da Mariquinha, ele também sempre foi envolvido em atividades culturais e projetos sociais, um menino de um coração especialíssimo, e por isso que no dia de hoje, pessoal, eu quero muito trazer para vocês essa discussão. E, dona Valdionira, antes de passar a palavra para vocês, eu acho que essa é a pegada, né? A gente está vivendo tempos muito estranhos, de muita intolerância, certo? E eu acredito, sinceramente, que as pautas justas, elas não podem ficar presas a uma corrente ideológica. A questão da consciência negra, da igualdade que a gente prega, que a gente sonha, ela não pode ser tutelada ou vista como uma coisa de um grupo apenas. Todos os homens e mulheres, todas as pessoas, elas têm que ter esse espírito de equidade. Mas a dona Valdionira está com quantos anos agora, dona Valdionira? 89. 89. Tá pensando que é brincadeira, pessoal? Primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora. Na sua juventude, quando a senhora decidiu que ia ter um curso de nível superior, a senhora enfrentou desafios? Como foi para a senhora, na sua época, buscar o seu diploma, a sua formação? Foi muito difícil, não foi fácil. A minha entrada na universidade e nos cursos foi principalmente por causa da ajuda e incentivo dos outros professores, que eles diziam que eu tinha capacidade, que eu tinha que ir para a universidade, que eu tinha que ir para a universidade. Aí eu dizia assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar o vestibular? Eu não tenho dinheiro? Não, vai que a gente ajuda. Até que eu resolvi ir. Já estava casada, mas enfrentei a barra. A senhora já estava casada nessa... Estava casada. Com quantos anos a senhora tinha? Ai, meu Deus, agora que eu não me lembro, mas eu estava... Só se fizer a conta, mas aí... Mas não, já tinha filho ou não ainda? Eu estava grávida do Maurício. Estava grávida? Do Maurício. Então, eu enfrentei a barra e fui para lá. Quantos? 48 anos. 42 anos a senhora tinha quando foi para a faculdade? Quando eu fui para a faculdade. Mas enfrentei, fiz um curso de licenciatura curta de estudos sociais. Nossa! E aprendi muito
Aprendi muito sobre a comunidade, sobre as pessoas, sobre comportamento, sobre a situação, sobre cultura. Então, eu me mato quando eu vejo falar sobre cultura. Eu sou assim uma pessoa muito insistente nesse sentido. Eu acho que a cultura ela diferencia os povos, mas não diz que tem que ter tanta desigualdade como tem. E a senhora, nessa época, a senhora, em algum momento, a senhora sentiu que por conta da sua cor, da sua origem, a senhora sentiu que havia preconceito no início com os seus colegas ou a senhora superou isso com facilidade? Como a senhora lidou com a situação do preconceito? Eu sempre lidei mostrando que era uma pessoa que eu podia, que eu sabia, que eu entendia, e eu era respeitada, mas tinha muito preconceito. E a senhora encarava de frente, De sempre? frente, a gente encara de frente, mostrando a capacidade, mostrando o saber, mostrando o poder que a gente tem, mostrando o amor que a gente tem também, principalmente, e enfrentei de frente. Eu tive também dificuldade na faculdade, nas escolas, tive dificuldade. E mesmo dizendo que eu era boa professora, mas tinha gente que dizia que era melhor do que eu. Até quando eu ganhei este título aí, que você acabou de ler agora, eu fiquei espantada. Que foi uma doutoranda, uma aluna, que veio fazer aqui. Ela veio fazer uma entrevista comigo, porque ela estava fazendo mestrado, e ela ficou impressionada com o meu comportamento, com as coisas que eu falava, com as coisas que eu apresentava, com as atividades. E ela entrou com um projeto para me favorecer, foi onde eu fui promovida. Porque aqui dentro de Florianópolis mesmo, a gente lidando assim, com a própria comunidade, a gente é discriminada. E ainda acontece isso, né? Ah, mas acontece demais, acontece demais. E lamentavelmente, entre todas as etnias, né? Sim, verdade. Olha, eu fui presidente, a primeira presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Nossa, a senhora foi a primeira presidente do conselho quando foi A primeira presidente. Tinha índio, negro, cigano, israelita e árabe. Como é que eu ia lidar com essas comunidades? Através da cultura, eu tinha que saber a cultura deles. Aí eu montei um projeto, montei um folder e comecei a chamar as comunidades para entrevistar. Teve uma comunidade que disse, não, eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada porque eu sou proibida. Eu não vou falar o nome da comunidade aqui porque eu acho que não há necessidade. Mas ela disse, eu não vou falar nada porque eu não posso falar. Já a comunidade dos árabes foi excelente, deram assim, aula para a gente, sabe? Eu achei muito importante o que eles passaram para nós. Então, continua sendo assim, sempre, além de ser com os povos que não têm conhecimento, também fazem isso. Também discriminam. A discriminação, o preconceito vem muito disso, né? Da desinformação, né? Da negação, do não conhecimento. A desinformação, e eu acho que o poder tem todo o poder e o direito de combater isso. E eu estou lá dentro de casa preocupada, ainda ontem eu falei para o presidente da Liga, o que é que vão fazer? O dia 13 de novembro vai ser o primeiro dia considerado feriado a nível nacional. O que é que estão fazendo? Ai, nada. Eu estou preparando um boletim. No dia 20 agora, né? Eu estou preparando um boletim, sim. Por quê? Eu estudei, quando eu fiz a pós-graduação, eu estudei com um professor que era do Uruguai. E ele deu uma aula muito importante sobre étnica. O nome é etnocentrismo. Etnocentrismo. Depois eu vou mandar para vocês. O nome é etnocentrismo. Então, eu achei assim, muito importante aquela aula que ele deu,
que ele fala uma coisa que não é comentado nas salas de aula. Se fosse comentado para nós, para os alunos, seria outro. Ele falou que nós somos comandados, a nossa cultura é toda eurocêntrica, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Fabinho agora. Fabinho, na tua juventude, quando que tu começou a sentir... Quando tu tem lembrança de um primeiro momento que tu sentiu preconceito por conta da tua cor? Como que foi isso para ti? Desde pequeno, né? Desde pequeno. Primeiro eu quero pedir licença, sempre que, na nossa cultura, sempre que tem o mais velho na mesa, o mais novo pede licença, então licença é a minha mais velha, para eu poder falar. Mas desde pequeno, assim, eu fui criado já nos moldes para que eu sofresse o mínimo. A minha mãe era muito preocupada com isso. Então, eu tinha horário que eu podia sair na rua, horário que eu não podia sair na rua. Se eu fosse no mercado e tivesse frio, eu amo usar moletom e amo usar capuz. Mas a minha mãe me orientava, falava assim, filho, se você for na rua em tal horário, você tira o capuz, porque vai ter uma pessoa que vai estar do mesmo lado da rua que você, ou ela vai atravessar, ou ela vai segurar a bolsa. E você não vai entender o porquê. Então, desde pequeno, desde a minha criação, 7, 8, 9 anos, eu já fui moldado para que eu sofresse o mínimo. E ainda assim acontece, né? Acontece bastante. Sabe que, dona Valdianira, eu vou lhe contar uma história. O Fábio viveu uma situação de preconceito aqui no parlamento, foi assim que a gente se conheceu e não vem ao caso, né? A história não vale a pena a gente revisitar. Mas o que eu quero contar para a senhora, quando aconteceu o episódio do Fabinho aqui, a gente começou a conversar sobre isso com jovens, amigos da minha filha que são negros, né? E foi um dia que a gente reuniu um grupo de jovens e eu chorei muito. Por que eu quero tocar nesse assunto? Porque a gente que é branco, né? Tudo bem, eu também tenho a minha carga de preconceitos, porque eu sou de uma família muito pobre, enfim, mas eu sou galeguinha, olhinho verde, tem alguns tipos de preconceitos que a gente não passa se a gente não tem a cor na pele. E aí, conversando com os jovens amiguinhos da minha filha, eles diziam assim, tia, histórias que eu ouvi deles agora, né? A gente está falando 2021, 2022, quando aconteceu o episódio aqui. Estudantes que estudam na universidade. Tia, se eu entro no ônibus e o ônibus está muito cheio e tem uma mulher perto de mim, ela para passar, ela puxa a bolsa para si. Eu tenho uma mulher que me ajudou muito na criação das minhas filhas, que é negra, e ela me disse que ela nunca ia no shopping sozinha. Eu sempre convidava ela para ir para o shopping, às vezes comigo no final de semana, e ela um dia disse, eu não gosto de ir. Eu disse, por que tu não gosta de ir no shopping? É tão legal ir no shopping. Ela disse, porque eu já passei muitas vezes por constrangimento de, quando eu estou saindo da loja, me chamarem para me revistar. Quando eu estou com uma bolsa maior, enfim. Os meninos dizendo que eles... Um dos meninos também falou, tia, a Manu, minha filha na cidade, ela andava assim, toda molambenta, eu digo, né? Eu adorava, assim, essa juventude, para a gente fazer se vestir direito é um trabalho. Quem é pai e mãe sabe disso. Tem uma época, assim, que eles andam de um jeito que pensa, não, as pessoas vão ver na rua, vão pensar que não tem pai, não tem mãe, né? Ando com roupa rasgada, velha, moletom largo. E esse menino, ele disse para mim que eu nunca pude sair de casa e me vestir do jeito que a Manu se veste, por exemplo. Porque senão a polícia vai me parar na rua e vai me revistar. Uma outra história que eles contaram no RU, no restaurante universitário, todo mundo usa carteira para almoçar de alguém. Esqueceu em casa, usa da namorada, usa do amigo. Quem é preto não pode usar uma carteira para entrar no HU, porque o cara lá da portaria pega e olha e verifica se é a mesma pessoa. Então, e quando eu ouvi todos esses depoimentos, eu pensei, nossa senhora, me deu uma dor na alma. Eu pensei, gente, nós estamos em agora 2024. Como é que a gente pode submeter uma criança, um adolescente, um jovem,
nos tempos de hoje a essa circunstância. E eu fiquei muito triste porque me parece que a gente enxuga gelo, né? Por isso que eu quis convidar o Fabinho também e a senhora, porque a senhora tem 89 anos, o Fabinho tem 31, né? O que mudou nesse tempo em relação ao preconceito? O que vocês conseguem... O que a senhora acha que melhorou? E o não melhorou nada, não mudou nada. Continua a gente com um monte de casos. Eu não sei se o caso do Fabinho é aquele daqui da Assembleia, que eu tenho até o recorte em casa no jornal. É aquele? Esse mesmo. É esse mesmo. Caso, primeiro e único. Então tá, não precisa lembrar, né? Eu tenho um recorte em casa, porque eu guardo tudo. Mas casos horrorosos. Teve uma senhora que veio do Rio de Janeiro para cá e trouxe a criança. E a criança foi para o jardim. Lá no jardim, a menina pequenininha disse, não senta perto dela que ela é negra. A mãe liga para mim. Eu sou Krishna, para mim dar um jeito de conversar. Eu disse, comunica a Secretaria de Educação, vai lá e fala. Parece-me que ela mudou e continua ainda com a menina sofrendo discriminação. E não é a única. São diversas, em diversos casos, e em todos os casos, não é só lá. O que o pessoal, as cotas, quem ganha as cotas. E quem não é preto e usa as cotas para se prevalecer, que eu acho que é pior ainda. Que acontece gente, muito. Eu vou dizer para vocês, agora na campanha eleitoral mesmo, né? Porque pergunta lá, tem cota de recurso eleitoral para quem é preto, pardo. Aí tu olha lá, pardo. Tu olha a pessoa e digo, gente, se essa pessoa é pardo, eu sou o quê então? Eu sou transparente. Aconteceu bastante. Nossa senhora, e aí a pessoa, eu fico chocada com isso. Mas o que eu pergunto de fato é assim, o que na sua sabedoria, qual é o que a gente pode fazer? A senhora acha... eu estou muito feliz com o dia 20, porque é um momento de a gente discutir esse tema. E na política tem muita gente que diz assim, a pauta da igualdade ou da consciência negra e tudo mais, isso aí é uma coisa da esquerda. Eu não acho que tem que ser, independente de esquerda, de direita, de centro, de coluna do meio... Direitos são direitos e seres humanos são seres humanos, não é? O que falta? Será que é a educação a porta para a gente resolver isso, dona Valdeonira? Você está muito bem, parabéns. Porque eu falo lá em casa entre os meus dentes, poder, não está vendo isso? Você tem poder, tem todo esse poder, você é a Câmara dos Vereadores. Não é? Quem assinou a lei foram os deputados que fizeram lá dentro, que fizeram combater essa negação de não apresentar o dia 20 de novembro como dia da consciência. Eu fico lá em casa falando sozinha. Como é que o próprio poder, tem que combater isso? Se uma pessoa que está na casa do povo pega já não tem negro. Não tem negro da política, não tem negro vereador, não tem negro deputado, porque sabe que para ter, na política tem que ter dinheiro, né? Como é que eu vou viajar? Eu fui uma candidata, acho que vocês se lembram, na época do PDT, eu fui uma candidata Xerox, porque eu não tinha o santinho para dar, e o pessoal em cima de mim era de monte, eles achavam que eu era rica, parece, sabe? Aí eles iam de monte, eu não tinha santinho, aí eu ia lá e tirava o xerox e dava. E dizia assim, não joga fora, porque custou o meu dinheiro. Tá? Essa política agora não pode mais jogar santinho na rua, é difícil, né? Você Não pode. Está mais acabado. Então, o que acontece? Eu trabalhei para fazer a minha vida, mas eu vejo até hoje que a discriminação continua e eu tenho como pessoa responsável o próprio poder. Me desculpa, mas eu acho que é o próprio poder. E a gente tem a prova aqui. Quando uma pessoa que está no poder discrimina um funcionário, pelo amor de Deus... Pela sua cor. Sabe o que eu acho, dona Valdeonira? O difícil é que o preconceito ele é invisível, ele é velado, ele não é... aparente. Claro, a gente ainda, lamentavelmente, se choca com situações todos os dias, em todos os lugares do mundo, né? A gente vê
famosos, jogadores de futebol, atletas, aquela mulher Giovana, artista, e o Thiago, como é o nome daquele casal? Gagliasso, que adotaram Bruno, que adotaram duas crianças negras e que a filha sofreu um preconceito. Então, assim, está em todas as classes sociais, em todos os lugares. Acontece essa coisa horrorosa de você, mas quando é de frente, você combate de frente. O pior é aquele preconceito que fica, que assim, tu sente, porque a pessoa te olha diferente, ela te mede e tu não tem como que tu vai reagir? Tu só se sente, a pessoa te olha e te diminui de alguma perceber isso, né? Eu penso que tem duas coisas que a gente deveria fazer, né? A primeira delas é seguir falando sobre isso, Fabinho. Sim. A gente empoderar de fato a pessoa preta, dar espaços de voz e fala e poder, para que as pessoas se deem conta disso. Quando aconteceu o episódio do Fabinho, um monte de gente que se dizia não preconceituoso e que achava que não era preconceituoso, escutando a história, teve a chance de revisitar o seu pensamento e melhorar. A senhora sabe que teve uma ocasião, eu sempre usava uma expressão, denegrir. Porque não vão fazer isso porque vai denegrir a pessoa. Aí um dia uma amiga me pegou pela mão e disse assim, amiga, tu é tão querida, tu é tão fofa, não fala mais essa palavra. Eu disse, mas por quê? Qual palavra? Denegrir. Eu falava. Aí ela pegou a minha mão, aí eu disse, por quê? Ela assim, para e pensa, Paulinha. Porque à medida que tu está querendo fazer uma referência ruim, tu está querendo dizer que o que é negro é ruim. A senhora sabe que eu nunca mais na minha vida repeti essa palavra. E para todo mundo que fala, e eu explico, e a pessoa na hora também... por isso que eu acredito muito na educação. A gente tem que, primeiro, na minha opinião, a gente tem que reformar o jeito que prepara os professores. O professor na sala de aula tem que passar por esse ensinamento na faculdade. Ele tem que entender o que é o preconceito para ele ajudar a eliminar dentro da sala de aula, desde o jardim de infância, né, Fábio? Hoje, deputada, não é preconceito, é discriminação. Discriminação. Perfeito. O problema é para acabar mesmo, tem que ter inclusão, o negro tem que ser incluído, tem que ganhar inclusão, como ele aqui ganhou, ó, parabéns para a senhora. Inclusão e poder. Sim. É isso. Nós não temos inclusão, se a gente é incluída, o quê? Aquela negra vai ficar aqui no meio? É bem assim que é falado. É assim que é falado. Aquele negro vai ficar... é bem assim que é falado, gente. Não é diferente. Para mim são duas ferramentas. Quem modifique. Nas escolas, quando eu trabalhava no Laura Mille, acontecia uma coisa muito interessante. O professor Lucas era um diretor negro muito inteligente. E aí ele dava a premiação para os alunos, os melhores alunos. E eu só via ser premiado aluno branco. Aí eu conversei na sala, eu digo, meu Deus, vamos fazer um trabalho para ver se nós vamos conseguir dar a medalha também para alunos negros. E consegui convocar alunos negros e brancos. Eu sou do grupo de mulheres negras, mas no grupo de mulheres negras tem mulheres brancas. A dona Roseli foi uma que foi, inclusive, das políticas públicas. Está lá aberto para quem quiser ir. Por quê? Tem gente do próprio grupo que acha que não, que tem que ter só mulher negra. Eu digo, não, só mulher negra não, tem que ter mulher negra e mulher branca, para entender a situação. É isso aí. Porque eu fiz o curso, inclusive, de multiculturalismo, aí eu achei muito interessante, que eu leio muito, e aí em um livro dizia que o branco tem que entender a cultura do negro, e o negro tem que entender a cultura do branco. É isso aí, de certa forma. O Fabinho falou que queria dizer que são duas ferramentas que tu acha, pra né? Para mim, é educação e oportunidade, né? Porque a educação é a única ferramenta que vai transformar, como a gente estava conversando ali em off. Hoje, a formação está ruim. Então, já se tem um debate para você ter letramento racial nas escolas.
Hoje não existe. A geração de hoje, ela perdeu esse timing de direitos sociais. Então, educação e oportunidade. Porque a gente tem mão de obra qualificada negra, mas não tem a oportunidade. Não tem a inclusão. Não tem a inclusão. Aí, ó, eu acho que tem que ter essa coisa na nossa campanha. O dia 20 de novembro a gente vai lançar uma campanha aqui pela LESC. Está feita a campanha. Dia da Consciência Negra, educação e oportunidade. São de fato. Inclusão, tem que incluir, tem que colocar dentro. E um adendo, esse ano teve concurso público da Casa, da Assembleia Legislativa. Não teve cota. Verdade. Eu fiz a prova, não teve cota. Oh. Da minha sala da prova, eram 40 pessoas, 2 negros, eu e mais um. Entende? Vai além. O que mudou da época dela para minha é o que tem aí na tua mão, o celular. Hoje eu posso filmar, hoje eu posso mostrar, hoje eu posso expor, mas naquela época era muito difícil de mostrar. Hoje tem internet. Hoje sabe? É possível denunciar e falar mais abertamente sobre o tema. Dá para escancarar o tema, sabe? Você pode pegar, filmar, posta na tua rede social, compartilha, vai chegar, vai ficar visível. Porque se não tiver filmado, a palavra do palavra negro não vale. Não vale. E a gente viveu isso, né, Fabinho? Sim. Então, muito doido isso. Pois nós vamos fazer um podcast só sobre essa, não falando nomes, mas nós vamos aprofundar essa história aí que vale a pena. Vale. Mas, gente, olha só, o nosso podcast realmente ele está chegando a hora do fim, porque é para ser rápido, né? Quero pedir para vocês dois. Primeiro para o Fabinho. Queria que tu deixasse uma mensagem do teu coração para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Para todas as pessoas, para brancos, pretos, pardos, amarelos, enfim, para pessoas de todas as raças, cores, circunstâncias. Qual é a tua palavra hoje? O que tu diria pela tua experiência de vida? Minha palavra hoje é estudem e não desistam. Se você estudar e não desistir, você chega onde você quiser, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo. Pro negro é sempre mais complicado, mas se tiver uma mentalidade de estudar, se aprimorar e não desistir, o desafio vai existir. É dobrado? É, mas você consegue. E um mantra que eu levo desde aquela época para mim é: entre fazer o que é certo, entre fazer o que é conveniente e fazer o que é certo, eu sempre vou fazer o que é certo. Isso eu aprendi contigo, daquela época. E eu levo isso até hoje para minha vida. É isso aí, então, garoto. sempre que tiver que escolher entre o conveniente e o certo, escolha um certo. Como que eu não vou morrer de orgulho desse garoto, pessoal? Olha isso. E para encerrar o nosso podcast, então, eu quero saber da senhora, dona Valdionira, a sua mensagem para essa juventude que está aí, aos seus 89 anos. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é dar parabéns para você, como deputada. Pela primeira vez eu vejo um trabalho desse tão importante e dizer que a necessidade da inclusão e do poder depende muito de vocês. E que eu, como uma professora aposentada, com 89 anos, vejo que continua ainda, com muita insistência, os casos de racismo, que há necessidade de terminar. E nós só vamos acabar com essa situação através da educação. As pessoas têm que estudar, o poder tem que se envolver mais e ver que há necessidade, sim, de fazer o Dia da Consciência Negra como um dia de estudo e um dia de responsabilidade para a nossa cultura e para a nossa situação social. Eita, parabéns! Para encerrar o nosso programa, então, eu vou deixar um presentinho para vocês, que é uma canequinha que Edna, a gente sempre deixa aqui com muito carinho. Edna, me dá a minha bolsa aqui. Ó, um presentinho para vocês não esquecerem de mim. Muito obrigada. Ai, pelos seus ensinamentos. Muito obrigada, querido. Que Deus abençoe a senhora e a sua família. Fabinho, tuas ordens. Sabes que eu te amo muito e muito orgulhosa de ti. Peraí, segura aqui, Fabinho. Espera um instante, meu deputada quer dar uma coisa. Eu trouxe uma coisinha para ela. É esse para mim? Ai, um trabalho.
Pode ficar com a pasta também. Pode, vou ficar. Nós temos aqui um artigo sobre o Dia da Consciência Negra que a professora Valdionira compartilha conosco, pessoal, e vocês vão conhecê-lo aí nas nossas redes sociais. Fechou? Vamos publicar aqui na LESC também. E eu lhe agradeço mais uma vez, querida, pelo teu exemplo, pela tua força, pela tua vitalidade, pela tua energia. Que Deus nos abençoe sempre, que nos dê poder, como disse a dona Valdionira, Fabinho, para mudar esse estado de coisas que ainda persiste nos nossos dias, sim, né? Gente, preconceito não vale a pena. A discriminação não tem nada a ver conosco, com gente que tem Deus no coração, né? E a gente está irmanados nessa causa. Beijo para todos vocês e até a próxima.